Olá a todos e bem-vindos a 1002 páginas. Hoje estou aqui para vos falar sobre a minha opinião. Voltando atrás, olá a todos, bem-vindos a 1002 páginas, agora espero que sem tratores. E hoje estou aqui para vos dar a minha opinião sobre um livro que se chama O Homem de Giz, da escritora C.J. Tudor. Então, porque é que eu estou a fazer vídeo deste livro e não a escrever sobre ele? Porque, sinceramente, quero literalmente colocar este livro atrás das minhas costas. Eu imagino que isto possa ser uma opinião um pouco polémica, e que fui através do Goodreads ler as críticas. Este livro tem 4 a 5 estrelas. Para mim este livro tem 1 estrela. E eu vou-vos explicar porquê, e de forma muito rápida, porque de facto é mesmo isso. Eu não quero perder muito tempo com isto, porque já perdi 4, 5 dias e é de facto daqueles livros que eu me arrependo de ter lido. Aí na página 60, 70, perguntei-me se queria continuar a lê-lo. E decidi que sim, até porque eu tenho esta coisa da edição limitada, pelos vistos agora está na moda, não é? Em que o livro não só inclui uma nota da autora, como também um fim alternativo. E eu pensei, bem, eu nunca li nada, nunca li uma segunda edição de um livro com um final alternativo, por isso, bora lá a ver como é que isto se desenrola. Então, a minha desconfiança do livro começou logo com a nota da autora, que pronto, eu percebo, mas não ajuda, na minha opinião. Depois, bem, sendo muito direta, este livro, para mim, eu acho que é tudo aquilo que está errado no mundo da literatura hoje. A minha opinião. Uma capa lindíssima, lindíssima, lindíssima. Este livro é lindo, 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 lindo. É a cor, não é? O design tão simples, o nome, tem tudo, é linda mesmo. Viram esta lombada? O que é que isto prova à medida que vou lendo? Que é só isto. Ou seja, isto prova a capacidade que o marketing editorial feroz tem de criar explosões supostamente artísticas. Isto não tem nada de artístico. Aquilo que está aqui é uma fabricação. Houve uma gaja que teve uma ideia que eu acho que a ideia é interessante. Este livro, aquilo que está aqui, podia dar pano para mangas, só que está de tal forma mal escrito e pobre e contraditório. Quer dizer, eu nunca fui tantas vezes ao dicionário como fui com o Homem de Giz. Montes de palavras que eu não conhecia de lado nenhum e normalmente eu até nem tenho muita necessidade de ir ao dicionário. Mesmo em coisas... Eu fui mais vezes ao dicionário do que em Proust, Ou seja, isto o que é que me deu a sensação? Ela teve uma ideia, a editora achou, uau, espetacular, mais um thriller, este é que vai ser, apostou tudo no design, reescreveu partes e passagens do livro, porque acho que não bate a bota com a perdigota. Ela vai da escrita mais básica à palavra mais milionária. Não faz sentido, ainda por cima, mal utilizada em contexto. Tenho aqui uma passagem que vos vou ler, que diz um bocadinho sobre o livro. Ainda que fosse um garoto, percebi que o Sr. Halloran era mesmo dotado de talento. Há qualquer coisa nos desenhos feitos pelas pessoas talentosas.
Qualquer pessoa pode copiar uma coisa de modo a que se pareça com a original, mas é preciso mais do que isso para construir um cenário para imprimir vida às pessoas. Eu acho extremamente curioso ela colocar esta frase aqui, porque é uma frase extremamente pertinente, um pensamento muito interessante e verdadeiro, mas depois ela não faz isso. Ou seja, ela não consegue ir ao fundo de nada. Eu li coisas nas reviews que eram montes de suspense, não se consegue parar de ler, atenção, porque tem montes de cenas chocantes, violações, desmembramentos e não tem. Dizer que este livro tem violações, desmembramentos, suspense e não sei o quê, é o mesmo que eu dizer que tenho na minha casa um jardim de inverno só porque tenho uma planta no canto da sala. Ela fala sobre violações, ela menciona violações e menciona desmembramentos, mas não aprofunda. As personagens não têm um trajeto, não têm um caminho. Não, o suspense, não há um suspense. É assim, eu também devo dizer-vos que não sou a pessoa com mais prática na leitura de thrillers. Aliás, não é um género que eu gosto de ler sequer. O que é curioso, porque eu adoro séries de true crime e documentários, porque desde que tenham uma base verídica. Por isso, embora não leia muitos thrillers, tenho a noção de como é que se cria o suspense e tudo mais. E a única forma que ela tem de criar suspense neste livro não é através da escrita, mas sim através da técnica, porque isto passa-se num espectro de 30 anos. Em que nós, em 2016, estamos a descobrir aquilo que aconteceu em 1986. Mas, voltando atrás, a única coisa que cria suspense é a técnica clichê do suspense, que é ela termina um capítulo, obviamente em aberto, para depois retomar 10 anos depois, 30 anos depois, deixa ali 3 ou 4 dicas sobre aquilo que ficou por responder no capítulo antes, depois salta para outra coisa, introduz mais outra ideia do que vai aparecer à frente, e é isto, um saltitar numa estrutura que é a estrutura que sustenta o pouco suspense. Atenção, o pouco suspense. Nem sequer é algo, pelo menos a mim, que me fez tenho que continuar. Não, a única razão pela qual eu tinha que continuar era porque eu queria acabá-lo, de facto. E depois, estes dois fins, que para mim são... que para mim são mesmo claros do trabalho editorial, de criar uma sensação literária que este livro representa em todos os seus aspectos, que para quê? Não vai acrescentar nada de novo, ou não tem que acrescentar, mas não vai alterar nada. E eu até fiquei mais satisfeita com o fim original do que com o outro. Com o outro ela vem só dizer olhem para o meu jardim de inverno, a apontar para uma planta. Nem sei se há spoilers, porque não há enredo sequer. Sei lá, eu não sei muito bem o que... Estou completamente desgostosa com esta leitura e volto a dizer, esta leitura representa para mim tudo o que está errado na questão editorial especulativa, que vive do marketing, que vive da beleza, de tudo, mas que depois cá dentro é nada. É mesmo nada. Ela até tem algumas ideias interessantes e até, mas não explora. Nós conhecemos personagens que na realidade não ficamos a conhecer.
ela passa por elas, não vai, não aprofunda, não nos mostra de facto o que é que... Não nos mostra de facto a garra que os leva a fazer aquilo, que os leva a ter aquelas atitudes. Não há nada, não há nada, é tudo vazio de... É tudo vazio. É um citar de situações. É um citar de situações, tipo... Isto poderia ser... isto é interessante, não? Aquele banco demonstra aquela mesa. Esta chávena já teve café. Já teve café. Mas não fala do processo de como é que... de moer do café. De que tipo de café era. E do que é que o café, a moagem, a forma como eu o fiz, me transforma a mim enquanto pessoa. Por isso, eu não me quero mesmo alongar mais, até porque já vou nos 12 minutos. Eu não gostei. Eu odiei este livro e foi das piores experiências literárias que eu tive nos últimos tempos. É outro clichê aqui, que também já encontrei isso no Homem das Castanhas, mas o Homem das Castanhas está muito bem escrito. Mesmo recorrendo a todos os clichês, está muito bem escrito. Aqui, que é esta coisa de associar um objeto que nós ligamos, não é? Uma coisa que nós ligamos à partida, à infância, às crianças, utilizá-lo como objeto para acentuar o lado macabro, não é? Quando temos... por exemplo, como o livro do Stephen King, não é? Que toda a gente diz que ela copiou, não é? O palhaço supostamente representa tudo aquilo que é bonito na infância, não é? A gargalhada, a magia, a fantasia e não sei o quê. E quando se junta isso a um cenário de crime, a um cenário, obviamente, que ganha proporções muito maiores do que se fosse uma pessoa sem, né? Do que se fosse uma coisa normal, não é? Uma coisa do que fosse um telemóvel ou umas chaves de casa, não é? Aliás, a Casa de Papel no primeiro episódio fala mesmo sobre isso na cena quando eles vão para o banco, para a Casa da Moeda, aliás, e que o Denver, que desconhecia a figura, desconhecia quem era o Dali, diz, mas porquê é que nós não usamos antes uma máscara do Mickey? Porque toda a gente sabe que fazer um crime associado a uma imagem infantil tem muito mais impacto. Não é? Isto é clichê, toda a gente sabe, toda a gente percebe, mas mesmo assim a Casa de Papel conseguiu criar todo esse impacto sem recorrer a este savoir-faire. Vá lá, pronto. É isso. Muito desgostosa, porque, volto a dizer, este livro representa tudo aquilo que para mim está mal no trabalho editorial das grandes empresas, das grandes editoras que vivem de marketing e de criar sensações criar sensações literárias que não têm conteúdo. E por isso, sei lá, enquanto vemos as editoras independentes a passar, que se esforçam por nos trazer conteúdos bons, interessantes, intelectuais, que nos façam pensar, que nos façam ter espírito crítico, completamente colocadas de lado e vencidas por isto. Pronto, é assim. Mas tudo tem uma coisa boa e acho que todos os livros têm um propósito. Por exemplo, este pode ser reutilizado. Como é que eu posso reutilizar este? Dá para fazer aquela cena que agora está aí, que é usar os livros como máscara, não é? Posso utilizar para isso e depois de usar um dia, como qualquer máscara, não é? Vai para lavar. E pronto. Depois uso outro. Tenho ali mais alguns. Obrigada e até já.